É no silêncio da noite que os postes piscam, dançando sobre os rostos dos desaparecidos e lançando uma sombra eterna no lugar onde seus passos costumavam estar. Só sobra um sussurro ou uma porta entreaberta. Mas o mundo continua a girar, alheio aos ecos que se apagam. Número 10. Apesar de sua reclusão silenciosa e passado cristão cientista, Lynn Louise Scheller chamou a atenção de seu futuro marido, Keith, ainda adolescente. O romance floresceu rápido, mesmo à distância. Em 1967, ficaram noivos e 2 anos depois tiveram um filho. Os primeiros anos de casamento deles foram tranquilos. No geral, o casal parecia bastante compatível. Logo, tudo começou a desmoronar sem motivo aparente, enquanto surgiam problemas conjugais. Em 1971, Keith supostamente pediu o divórcio, uma sugestão que Lynn recusou. No começo de 1972, ela escreveu à mãe relatando que o marido ameaçou sua vida. Ela achava que ele não cumpriria a ameaça. Meses depois, Lynn desapareceu misteriosamente, sem deixar rastros e com suspeitas sobre seu marido. Em 6 de agosto de 1972, Keith acordou. Com uma viagem divertida em mente, ele planejava apresentar seu filho ao mundo da pesca. Os dois saíram de casa em Cedar Rapids, Iowa, com Lynn, de 25 anos, supostamente ainda dormindo na cama. 5 horas depois, Keith e seu filho voltariam para casa, apenas para descobrir que sua esposa e a bicicleta dela haviam sumido. No começo, não houve grande preocupação com o sumiço dela. Lynn era adulta, conhecida pelo comportamento recluso. Provavelmente saiu para dar uma volta. Keith decidiu sair não por causa da esposa. Levou o filho para nadar e voltou 1 hora depois. A bicicleta do lado de fora sinalizava o retorno da esposa, ou ao menos deveria. Ao entrar e ver a casa vazia, o homem ficou preocupado. No dia seguinte, ainda sem sinal da esposa, ele registrou o desaparecimento dela. No boletim, Keith notou que Lynn sempre cuidava bem da bicicleta. Ela jamais deixaria a bicicleta jogada no quintal. Ele descobriu que todos os pertences dela foram deixados para trás, incluindo suas roupas e bolsa. Mas Lynn não pegaria nada disso e jamais seria vista ou ouvida novamente. As suspeitas sobre Keith aumentaram quando ele se recusou a ajudar os investigadores a procurar na floresta próxima à sua casa. Ele disse que já verificou a floresta, mas não achou nada. Ele foi preso por recusar a ajuda a um policial, mas a acusação foi retirada depois. Então a polícia conseguiu um mandado para realizar uma busca na casa, durante a qual vários itens seriam confiscados. Entre eles estavam uma pá de neve, um facão, 2 lâminas e uma enxada. Após a busca, Keith deixou de cooperar com a investigação e, em vez disso, contratou um advogado. Os pais de Lynn foram os primeiros a começar as teorias que falavam de homicídio. Eles achavam que, por causa do casamento conturbado e da ameaça, Keith decidiu matar a esposa. 2 anos depois, ele declarou Lynn legalmente morta, permitindo que seu filho herdasse seus benefícios. O marido suspeito casou de novo, mudou-se para outra região do país e seguia afirmando ser inocente. A polícia não encontrou nenhuma evidência ou ponto de interesse durante a investigação que realmente sugerisse que Keith estivesse envolvido. Número 9. Você talvez o conheça pelo papel em escrever e produzir várias séries populares dos anos 1970. Sir Ian Mackintosh, um romancista e oficial da Marinha Real Escocesa, foi o cérebro por trás de Warship, de 1973, The Sandbaggers, de 1978 e Thundercloud, de 1979. Foi com o lançamento dessa série de sucesso que sua carreira chegaria ao fim. Naquele ano, Ian Mackintosh se tornaria o protagonista de um mistério sombrio e assustador que desde então tem deixado especialistas intrigados. No início de julho, o suposto espião viajou de avião com sua namorada Susan Insull, filha de um jogador de cricket inglês, e o amigo Graham Barber, piloto da British Airways.
A viagem os levaria ao Alasca, onde permaneceram por vários dias, dias após o início da jornada. No dia 7, o grupo atravessaria a pista de pouso de Anchorage, no Alasca, rumo a Kodiak, voando sobre águas traiçoeiras para as quais a aeronave não estava equipada para enfrentar. Era uma noite de verão quando o avião atravessou uma extensão coberta de neve e, eventualmente, sobrevoou o Golfo do Alasca. Foi nessa região que o desastre ocorreu, originando um dos mistérios mais duradouros e cheios de conspirações. Sugeriu-se que a aeronave apresentou problemas de motor não diagnosticados a 45 milhas da costa de Kodiak. Como resultado, ela foi abandonada. Barber enviou 2 sinais de socorro e imediatamente uma missão de resgate foi colocada em operação. 2 helicópteros da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, assim como um navio patrulha da Guarda Costeira, logo estariam circulando pela área. Apesar da ampla busca aérea, o avião de McIntosh e seus companheiros não foi localizado. Nos 3 dias seguintes, a missão de resgate prosseguiu sem encontrar vestígios dos destroços ou ocupantes. Eles descobriram que a ilha foi fundamental na linha de frente da América do Norte contra a União Soviética na Guerra Fria. Afirma-se que havia atividade aérea naval soviética na região na época. A presença deles foi confirmada enquanto continuavam a testar as defesas aéreas dos Estados Unidos e do Canadá. Há muitas teorias sobre a relação dessas forças invasoras com o desaparecimento repentino. Há rumores de que o acidente foi forjado para McIntosh desertar ou se esconder. Nunca se confirmou se ele era espião, mas muitos acreditavam nisso, especialmente após jornais errarem seu nome para Ivan em vez de Ian. A pergunta permanece: McIntosh era um espião? Será que seus segredos tinham relação com seu desaparecimento não resolvido? Número 8. Quando Joanna Ellen Hansen ainda estava na escola, ela conheceu um homem com quem mais tarde se casou. O casal teria 2 filhos, mas o casamento não duraria. O relacionamento piorou rapidamente após a morte da filha, e Joanna teve um caso com outro homem. Durante esse período, ela foi hospitalizada, pois estava enfrentando muito estresse. Após o divórcio, ela teve uma vida melhor ao se casar com Roberto em 1956. Joanna teria mais 2 filhos e uma filha com ele. Mas, novamente, as coisas pioraram, começando por um evento em que Roberto feriu gravemente o filho mais velho de sua esposa, que não pôde mais andar. Como resultado, o ex-marido, pai da criança, entrou com um pedido de custódia em seguida. O menino não foi o único que caiu nas mãos de Roberto. Supostamente, Joanna era seu alvo com frequência, mesmo quando estava grávida. Ele era tão violento que até os filhos de Joanna temiam por suas vidas. De forma bizarra, Roberto nunca deixou que sua esposa contasse aos filhos sobre os familiares do lado dela. Eles nem conheceriam o meio-irmão que morava com o pai. A mulher decidiu que já tinha suportado o bastante e, em maio de 1962, saiu de casa para morar com a amiga Patrícia Martin. Juntas, elas foram a um advogado mostrando os hematomas que marcavam o corpo de Joanna. Um divórcio foi solicitado em seguida e uma briga amarga se seguiu. Ela e Roberto brigariam pelos $30 mil em bens da família. Mas até o dia 8 de agosto, Joanna garantiria sua parte ao conseguir uma ordem de restrição contra seu ex-marido. A ordem determinou que Roberto saísse da casa e Joanna voltasse a morar lá. E foi o que ocorreu. 2 dias depois, porém, a mulher de 30 anos desapareceria de forma misteriosa. Em 10 de agosto de 1962, ela estava em casa no condado de King, Washington, conversando ao telefone com Patrícia. Ela contou a Patrícia sobre os planos que tinha de se encontrar com as irmãs na Feira Mundial em Seattle, onde ela nunca chegaria. No meio da ligação, Joanna de repente gritou palavras que arrepiaram a espinha de sua amiga sonâmbula. Ele está no porão, ele está vindo. A ligação caiu e essa seria a última vez que alguém veria ou ouviria falar da mulher. Roberto faleceu mais tarde, em 2009, sem nunca ter sido condenado por nenhum crime contra Joanna. Número 7.
George R. Coger era o chefe da equipe de design eletrônico do Universal Automatic Computer 1004, codinome Projeto Bumblebee. Um dos 6 fundadores da Mohawk Data Sciences e fundador de sua própria empresa, Coger Corporation. George foi sem dúvida bem sucedido, ainda mais quando inventou o registro de dados. Esse item revolucionou a captura de dados ao eliminar cartões perfurados, codificando informações direto na fita. Ele também criaria um terminal inteligente chamado Coger 4, que mais tarde evoluiria para o computador pessoal. George não apenas tocava o próprio negócio, mas também apoiava outras empresas locais, além de muitas causas. Ele e a esposa Anna fundaram juntos a Fundação Coger, oferecendo bolsas e auxílios a estudantes no condado de Herkimer. Infelizmente, seu legado terminaria abruptamente quando o pioneiro dos computadores desapareceria de forma enigmática. Em 2 de setembro de 1983, ele, mais 5 pessoas e um piloto embarcaram em um avião. Eles eram George Coger, seu irmão Tom Rolf, Dieter Falk, Hans Hill, Pedro Hoffmann, Otto Hermann Stitz e o piloto Mel Mellison. Eles faziam uma viagem necessária da ilha de Vancouver a um alojamento de caça em Smithers, Canadá. Quando a aeronave pairou sobre a Colômbia Britânica, algo desconhecido poderia acontecer. O avião desapareceria misteriosamente, junto com todos os ocupantes, incluindo George. Nem eles nem o avião seriam vistos novamente. Assim, uma das maiores buscas coordenadas da história do Canadá ocorreria, custando quase $1 milhão. Enquanto investigadores e policiais corriam para encontrar os homens desaparecidos, todos eles milionários. Apesar do esforço de uma semana, que cobriu 40 mil milhas quadradas, nada foi encontrado. Não havia destroços, corpos ou vestígios do acidente. George Coger e seus companheiros desapareceriam em um Britten Norman Islander e sumiriam no desconhecido, levantando perguntas que ainda permanecem sem resposta. Número 6. Foi em 1986 que um mistério sombrio e corrupto se desenrolaria no Bronx. Aqui morava Rita Fioretti, 35 anos, com o marido Roberto, policial condecorado, com quem teve 2 filhos. Foi nesse ano que ela se afastou dele. Os filhos deles foram morar com Roberto, que já tinha uma namorada com 2 filhas. Na época, a parceira de Roberto estava grávida deles. A família se adaptava ao novo modo de vida e, para a maioria, as coisas não estavam tão ruins. Mas ainda havia muita escuridão sob a superfície. Em 1974, Roberto conseguiu se divorciar de Rita sem que ela soubesse. Na verdade, ela nunca chegaria a descobrir isso. Apesar do divórcio, Roberto continuou morando com a esposa afastada por mais de uma década antes de se separarem. O ano da separação deles também seria marcado pelo desaparecimento misterioso de Rita, que ocorreu em 10 de agosto. Empregada na Companhia Internacional de Papel, ela estava programada para uma reunião em Chicago, a qual nunca chegou. Quando familiares e amigos perceberam a ausência incomum de Rita, a polícia logo se envolveu e foi Roberto quem se viu sob a primeira nuvem de suspeita. Após o sumiço da esposa, ele mostrou indiferença e disse que ela era alcoólatra e devia ter fugido com outro homem. Quando os investigadores não encontraram nenhum indício de que Rita tivesse fugido com outro homem, ou sequer confirmaram que ela era uma grande consumidora de álcool, a desconfiança em relação ao policial aumentou. Após a investigação, detetives descobriram o divórcio secreto, permitindo que Roberto se casasse com a namorada 1 mês após o sumiço da ex-esposa. Também foi descoberto que ele havia falsificado o nome dela em vários comprovantes de saque bancário, roubando mais de $17 mil das contas deles. 6 anos se passaram sem sinal da mulher desaparecida, que a polícia já considerava morta, provavelmente pelo marido. Em 1992, Roberto perdeu seu título e foi condenado por fraude bancária. Ele também admitiu agredir as enteadas e foi condenado a 15 anos de prisão. Ele seria libertado em 2009.
Os investigadores suspeitavam que Roberto causou o desaparecimento de Rita, afirmando que ele tirou sua vida e jogou os restos no rio Hudson. Número 5. Onde está Reni José? Uma pergunta que ainda assombra as comunidades da Flórida e do Texas. Mais de uma década depois, Reni foi descrito como um brilhante estudante de engenharia mecânica que frequentava a Universidade Rice, em Houston, Texas. Ele estava no último ano com uma média de 4,0 pontos. Ele já tinha planos para seu futuro emprego, comprou alguns ternos, trabalhou em seu currículo e até imprimiu seus próprios cartões de visita. Estava claro que Reni tinha um futuro brilhante pela frente, um verdadeiro batalhador. Os amigos diziam que ele não era um universitário típico de festas. Mesmo assim, uma viagem nas férias de primavera mudaria sua vida e desfaria tudo pelo que lutou. Em março de 2014, o jovem de 21 anos viajou com outros 22 estudantes. Eles foram para Panama City, Flórida, para aproveitar o clima quente antes do retorno às aulas. O grupo chegaria à cidade em 1º de março e tudo seguia conforme o planejado. 2 dias depois, porém, o desastre aconteceria. Foi durante a noite do dia 3 que os amigos de Reni perderiam o contato com ele. Após procurarem um tempo, voltaram para casa certos de que ele os encontraria. Na manhã seguinte, porém, sua ausência ainda persistia, levando a mais algumas horas de busca. E finalmente eles encontraram algo. Na lixeira fora da casa alugada, onde os estudantes estavam as roupas embrulhadas que Reni usava. A descoberta levantou suspeitas e os estudantes relataram o desaparecimento às 11 horas da manhã do dia 4. Os detetives agiram rápido e logo iniciaram a investigação, encontrando pistas ainda mais assustadoras. Isso parecia dificultar um desfecho favorável. Na praia da cidade do Panamá, encontraram mais roupas do homem desaparecido. Curiosamente, a praia foi limpa por uma equipe 5 horas antes, e nenhum membro se lembrava de ver esses itens. A polícia começou a se perguntar quem poderia ter deixado as roupas ali. Teria sido Reni ou outra pessoa? O mistério só aumentava a cada minuto. De acordo com outro amigo, o estudante estaria supostamente sob efeito de um psicodélico na noite anterior ao seu estranho desaparecimento. Esse aspecto parecia totalmente fora do comum. Reni era disciplinado e estava longe de ser festeiro. Ele nunca foi conhecido por fazer esse tipo de coisa, nem casualmente, nem por curiosidade. A polícia só podia supor que ele não tomou a droga alucinógena voluntariamente. As autoridades revistaram a casa, mas não encontraram nada suspeito ou interessante. Após conversar com alguns estudantes, surgiram algumas inconsistências. Alguns disseram ter visto Reni pela última vez saindo para caminhar, mas indicaram direções distintas. Desde então, os estudantes permaneceram estranhamente em silêncio sobre o caso, não oferecendo nenhuma pista que pudesse juntar as peças desse enigma assustador. Até hoje, o destino de Reni José permanece desconhecido e seu paradeiro continua sendo um mistério para nós. Número 4. Bem, eu vou colocar meu plano em prática. Essas foram as últimas palavras angustiantes de André Whitfield, antes de desaparecer, iniciando um mistério que duraria anos. André, formado em Princeton e executivo de negócios, casou-se com Elizabeth em 1937. No ano seguinte, em abril, o casal planejou mudar-se para Belém, Pensilvânia, e começar uma nova aventura. Infelizmente, eles nunca teriam essa chance. Era 7 de abril de 1938, quando André, com 200 horas de experiência de voo, sentiu a necessidade de aventura. Felizmente, ele não precisava ir longe, pois tinha seu próprio avião, um Taylor Cub vermelho e prateado. O empresário estava a 50 horas de conseguir a licença de piloto comercial, mas já era considerado experiente por quem o conhecia. Naquele dia, André embarcou em seu Taylor Cub no Roosevelt Field, em Long Island, Nova York. Ele tinha combustível suficiente para 150 milhas e planejava pousar em um campo de aviação em Brentwood, localizado a apenas 22 milhas de onde estava decolando. O voo não teria durado mais do que 15 minutos. André decolou enquanto as pessoas no solo acenavam para ele.
Em Brentwood, outros aguardavam ansiosos, mantendo a pista livre para um pouso seguro. Um pouso que nunca aconteceria. 15 minutos se passaram sem sinal do homem e logo essas minutos viraram horas. Sem contato com o Taylor Cub, os funcionários do aeroporto reportariam seu desaparecimento, iniciando uma longa e estranha investigação. Primeiro, foi realizada uma busca aérea sobre a rota prevista que o homem desaparecido deveria ter seguido. Eles ampliaram os esforços, mas não encontraram nada. Não havia sinal de destroços e nenhum relatório indicava que a aeronave havia pousado em outro lugar. Logo, eles começariam a procurar por outras pistas, enquanto se perguntavam se algo mais planejado e intencional havia acontecido ali. O que as autoridades descobriram sugeria algo estranho e fora do comum para André. No dia em que foi visto pela última vez, ele supostamente se registrou em um hotel em Garden City, usando o pseudônimo Alberto C. Branco. Ele pagou $4 adiantado, mas nunca fez check-out. No quarto, a polícia encontraria diversos pertences, como roupas embaladas, abotoaduras, passaporte, 2 apólices de seguro de vida de $6.000 cada, nomeando a esposa como única beneficiária, além de títulos e ações em nome do casal. Mas nenhum desses itens ajudaria os investigadores a determinar o que pode ter acontecido com ele durante aquele voo. Mas eles sugeriam algo sinistro e serviram de base para muitas teorias, aumentando ainda mais o mistério desse caso. Naquele dia, André ligou para sua casa enquanto a família estava fora. Seria a telefonista quem ouviria aquelas palavras finais. Bem, vou executar meu plano. Ninguém realmente sabe qual era esse plano. Seria fingir o próprio desaparecimento e começar uma nova vida, ou era algo carregado de emoção e angústia? Número 3. As férias de primavera são um momento de relaxamento para os estudantes, proporcionando uma pausa em seus estudos universitários. Estudantes aproveitam o tempo de maneiras diferentes. Alguns festejam, outros usam para estudar ou viajar e ver a família. Karen Wilson, uma estudante universitária feliz, planeja passar as férias de primavera em Fort Lauderdale, Flórida, por motivos não muito claros, possivelmente para ver amigos ou familiares. Em 1985, a jovem de 22 anos se dedicava intensamente ao curso na State University of New York, Albany, Nova York. Ela contava os dias e finalizava os planos para a viagem. Em 27 de março, poucos dias antes de ir para Fort Lauderdale, Karen foi às compras e marcou horário no Tanning Hut para se bronzear. Ninguém se lembra de tê-la visto no salão de bronzeamento, então não se sabe se ela foi ou não ao compromisso. Por volta das 19h20, Karen ligou para sua colega de quarto do quarteirão 1600 da Central Avenue, em Kellon, Nova York, e disse que estava a caminho de casa para o jantar. Essa seria a última vez que alguém ouviria falar de Karen. Ela desapareceu naquela mesma noite e nunca chegou ao destino planejado. Sua ausência no jantar levou sua colega de quarto a chamar a polícia, relatando seu desaparecimento e iniciando rapidamente a investigação. Ao saber dos planos de Karen para Nova Flórida, a polícia suspeitou que ela já tivesse começado a viagem. Tentaram rastrear sua rota, esperando reconstruir seus últimos movimentos. Mas esse esforço foi infrutífero e a polícia ficou de mãos vazias. A notícia do desaparecimento se espalhou pelo bairro. E, eventualmente, várias pistas começaram a surgir. O primeiro avistamento veio de uma mulher que supostamente viu Karen indo em direção ao sul na Fuller Road. Ela parece havia saído da Central Avenue por volta das 20h15. A testemunha afirmou que, ao se aproximar do posto de gasolina, possivelmente o posto chamado Amigo do Trabalhador, um veículo em baixa velocidade passou devagar ao lado de Karen. Segundo a mulher, ela não lembrava detalhes do carro, mas viu claramente o rosto do motorista. Ele parecia ter cerca de 40 anos, com cabelo castanho e barba avermelhada. Ele tinha rosto comprido e nariz longo. A testemunha relatou que ele demonstrava intenção no rosto, o que levou os policiais a correrem para identificá-lo.
A mulher viu Karen perto do guardrail, perto da Cisco Food, e nesse momento ela já tinha passado por ela de carro. Karen foi vista 3 vezes em locais próximos, o que levou as autoridades a uma conclusão assustadora. A estudante desaparecida provavelmente foi sequestrada perto de 6 Mile Waterworks e da Interestadual 90, próximo à rampa de acesso. A área tinha pouca luz e movimento, e teria levado apenas alguns segundos para alguém puxá-la para dentro de um veículo sem que testemunhas vissem nada, deixando que o caso de Karen Wilson frustrantemente sem solução. Número 2. Sigismund Lewenewski nasceu em uma família polonesa em São Petersburgo, Rússia. Sigismund tinha grandes conquistas pela frente ao envelhecer. Primeiramente, ele participou da Revolução de Outubro ao lado dos bolcheviques. Ele lutou na Guerra Civil Russa e serviu no Exército Vermelho em 1918. Após se formar na Escola de Aviação Naval de Sebastopol em 1925, tornou-se piloto militar. 5 anos depois, ele se aposentaria para a reserva. Sigismundo depois ganhou o título de Herói da União Soviética por seu papel no resgate do SS Chelyuskin. Infelizmente, suas grandes conquistas foram tragicamente interrompidas só 3 anos depois, em 1937. Em 13 de agosto, uma multidão de curiosos se reuniu no aeroporto de Fairbanks, Alasca. Eles estavam lá para ver a chegada do avião soviético de 4 motores, pilotado por Sigismundo, que estava atrasado para o seu destino. O piloto aventureiro e a tripulação de 6 homens embarcaram na aeronave no dia anterior. Eles sairiam de Moscou rumo a Nova York pela rota do Polo Norte, parando para reabastecer em Fairbanks. Um reabastecimento que nunca aconteceria. Era um voo de 30 horas do local de partida até o Alasca, um voo transpolar de 4.000 milhas. As 30 horas se passaram e as pessoas começaram a ficar preocupadas. Nenhuma torre de controle avistava o avião Blue Fuselage de asas vermelhas há algum tempo. O N209 pintado na lateral teria sido claramente visível, mas por algumas horas essa identificação escapou aos olhos do controle em terra. No dia 13 de agosto, data prevista para a chegada, as comunicações com a aeronave foram perdidas após um suposto encontro com condições climáticas adversas. Após Sigismundo e seus homens falharem em pousar, vários aviões pequenos partiram para buscar uma aeronave caída. Eles vasculharam as águas e o terreno desde a Cordilheira Brooks até o Polo Norte, mas não viram nada do alto. Os pilotos passaram a crer que a aeronave caiu no Oceano Ártico e afundou para nunca mais ser vista, e levando todos a bordo com ela. Por anos, o mistério continuou. Perguntas seguiram sem resposta e toda a esperança parecia perdida, mesmo com Sigismundo sendo piloto experiente. Eventualmente, toda a história desapareceria até 1999, quando uma descoberta bizarra foi feita. Em março daquele ano, Dennis Thurston, do Serviço de Gerenciamento de Minerais, em Anchorage, viu uma mancha em forma de charuto de quase 2 metros em seu sonar. Parecia que, seja lá o que fosse, estava repousando no fundo do mar de Beaufort, entre Katowice e a Baía de Prudhoe. O formato estranho lhe lembrava a fuselagem de um avião. Thurston foi acompanhado por David Stone, que também buscava o avião de Sigismund. Mas a água estava muito agitada e turva para ver o que havia ali. Somente em maio de 2000, outra expedição foi feita na área, agora usando um carro submersível com câmera. Eles poderiam explorar as profundezas. De cima, os pesquisadores observavam a tela, esperando ver o que seria, finalmente, a solução para um mistério de décadas. A câmera mostrou estrelas do mar, caranguejos, camarões e águas-vivas, mas não aviões. Era como se ele tivesse sumido de novo, aumentando o mistério. Número 1. John Reed tinha 28 anos quando colocou as mãos na Crônica de Akakor, um livro de Carl Brugger. Brugger havia escrito sobre a suposta cidade perdida. Após ouvir isso de seu guia brasileiro na selva,
Tatanka Nara, que dizia ter chefiado a tribo que governou a cidade há 3.000 anos, o guia vivia em Barcelos, onde liderava um negócio lucrativo, levando turistas à selva em busca de Akakor. Ao conhecer a cidade, João ficou fascinado. Sua busca constante por aventura o fez deixar Twin Cities, Califórnia, em 1980, rumo ao Brasil. Ele acreditava que seria o primeiro turista a finalmente encontrar a cidade de Akakor, a antiga civilização subterrânea que permanece desconhecida em algum lugar nas selvas amazônicas. Naquele ano, Tatanka atuava como guia turístico. E que melhor maneira de passar as férias do que acompanhar o próprio homem que inspirou o livro de Bruegger. No dia 12 de dezembro daquele ano, João conseguiu um hotel em Manaus, no Brasil, e estava ansioso pela jornada rumo ao desconhecido. Naquele dia, ele deixaria as plaquetas e a passagem no quarto e seguiria Tatanka para a selva. Ninguém realmente sabe o que aconteceu depois que eles entraram na selva, apenas que um deles não voltaria. Alguns dias se passaram sem que ninguém tivesse visto o turista americano, o que aumentou a preocupação e levou os investigadores a visitarem a área. Ao entrevistar o guia turístico, uma narrativa estranha começaria a se desenrolar. Ele explicou que não teve envolvimento no desaparecimento do homem, e quando ele pediu para João segui-lo de volta para Barcelos, ele supostamente fugiu e se escondeu na selva, ficando perdido e desaparecendo para sempre. Não havia provas de que Tatanka estivesse ligado ao desaparecimento de João, exceto pelos outros casos de turistas desaparecidos em que ele estava envolvido. Nos anos 80, 3 turistas, incluindo João, sumiram sob responsabilidade desse guia. Em 1983, um turista suíço chamado Herbert Wanner, também intrigado pela cidade de Akakor, desapareceu misteriosamente enquanto estava acompanhado pelo suposto líder da tribo. Nunca mais foi visto. Logo, não eram apenas desaparecimentos que seriam associados a esse indivíduo, mas também homicídios e mortes incomuns. Uma dessas fatalidades seria o autor Bruegger, que estava caminhando no Rio de Janeiro quando uma arma de fogo foi apontada para ele. Nenhum caso ligado a Tatanka foi solucionado, e eles ainda intrigam quem os ouve. Acredita-se que o homem foi responsável pelo destino deles, mas a polícia não achou evidências que confirmassem a teoria, mantendo os casos de John Reed e das outras vítimas sem solução. Obrigado por assistirem, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Sou o Top 5 Desconhecidos e até o próximo vídeo.